O governo pode liberar bilhões do seu dinheiro parado, e isso pode acontecer muito em breve. Antes de continuar, já se inscreve no canal ITA Notícias e ativa as notificações, porque aqui você fica por dentro das decisões que impactam diretamente o seu bolso. Agora vamos ao que interessa. O governo federal está preparando uma medida que pode liberar cerca de 7 bilhões de reais do FGTS para aproximadamente 10 milhões de trabalhadores brasileiros. A informação foi confirmada pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em entrevista recente. E o motivo por trás dessa decisão é claro: o nível de endividamento das famílias brasileiras chegou a um ponto crítico. Segundo o ministro, essa liberação faz parte de um pacote maior de medidas econômicas que estão sendo estruturadas para ajudar a população a reorganizar suas dívidas e aliviar a pressão no orçamento. Mas aqui vai o ponto mais importante: esse dinheiro não é exatamente novo. Ele já pertence aos trabalhadores, mas por diferentes razões acabou ficando bloqueado. Vamos entender melhor. A situação envolve principalmente trabalhadores que aderiram ao chamado saque aniversário do FGTS. Essa modalidade permite retirar uma parte do saldo do fundo todos os anos, no mês de aniversário. Porém, existe uma regra importante: quem opta por esse modelo perde o direito de sacar o valor total do FGTS em caso de demissão. Além disso, muitos trabalhadores utilizaram o saldo do FGTS como garantia para empréstimos bancários, e é aí que surgiu o problema. De acordo com o ministro, a Caixa Econômica Federal teria bloqueado valores superiores ao necessário para garantir esses empréstimos. Ou seja, parte do dinheiro que poderia estar disponível acabou ficando retida indevidamente. Agora, o governo quer corrigir isso. A proposta é liberar esses valores que ficaram além da garantia exigida pelos bancos. Na prática, isso significa colocar dinheiro diretamente na mão de milhões de brasileiros, sem a necessidade de criar novas regras complexas ou mudanças jurídicas profundas. Segundo Luiz Marinho, basta que a Caixa cumpra integralmente o que já havia sido determinado anteriormente. E esse movimento não acontece por acaso. O Brasil enfrenta hoje um cenário preocupante de endividamento. Mesmo com níveis de emprego relativamente estáveis, muitas famílias estão com dificuldade para fechar as contas no fim do mês. E os motivos são vários. O próprio ministro apontou alguns dos principais fatores: juros altos, aumento do custo de vida e mudanças no comportamento de consumo. Entre eles estão gastos com tecnologia, serviços digitais e até apostas online, conhecidas como bets, que têm crescido rapidamente no país. Além disso, o cenário internacional também influencia diretamente a economia brasileira. Tensões geopolíticas, como conflitos no Oriente Médio, acabam impactando o preço de combustíveis e pressionando ainda mais o orçamento das famílias. Diante disso, o governo busca alternativas para aliviar essa situação, e o FGTS surge como uma das ferramentas possíveis. Mas essa não é a única medida em estudo. Outra proposta em discussão é permitir que os trabalhadores utilizem uma parte maior do FGTS como garantia para empréstimos consignados. Hoje existe um limite de 10% do saldo do fundo para esse tipo de operação, mas essa regra ainda não foi totalmente regulamentada. A ideia é ampliar esse limite. Com isso, o trabalhador poderia oferecer uma garantia maior ao banco e, em troca, conseguir taxas de juros mais baixas. Isso poderia reduzir significativamente o valor das parcelas e facilitar o pagamento das dívidas. Além disso, também está em análise a possibilidade de utilizar a multa de 40% do FGTS, paga em caso de demissão sem justa causa, como garantia nesses empréstimos. Na prática, isso daria mais poder de negociação ao trabalhador, permitindo acesso a crédito mais barato em um momento de aperto financeiro. Mas é importante destacar: todas essas medidas ainda fazem parte de um pacote em construção. Nem tudo está definido, e algumas propostas ainda dependem de regulamentação ou aprovação. Outro ponto que gerou debate foi o saque aniversário. O ministro já havia se posicionado contra essa modalidade no passado, mas agora afirmou que o fim do saque aniversário não está em discussão neste momento. Ou seja, quem já aderiu continua com essa opção disponível. Enquanto isso, outras pautas também avançam no governo e no Congresso. Entre elas está a discussão sobre a redução da jornada de trabalho semanal, com propostas que sugerem uma carga de até 40 horas semanais, sem redução de salário. A ideia é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e modernizar as relações de trabalho. Outro tema importante é a regulamentação do trabalho por aplicativos, como motoristas e entregadores. O governo defende que uma legislação específica pode abrir caminho para novas políticas públicas, como linhas de crédito para troca de veículos e melhores condições de trabalho. Mas voltando ao FGTS, o ponto central é simples: o governo quer liberar dinheiro que já é do trabalhador, mas que, por falhas ou regras específicas, acabou ficando inacessível.
Se a medida for implementada como previsto, milhões de brasileiros poderão ter um alívio imediato nas finanças, seja para pagar dívidas, reorganizar o orçamento ou até evitar novos empréstimos. Por outro lado, especialistas alertam que o uso do FGTS precisa ser feito com cautela. Afinal, o fundo também funciona como uma reserva de segurança, especialmente em casos de demissão. Ou seja, o desafio é encontrar o equilíbrio entre aliviar o presente e não comprometer o futuro. De qualquer forma, o que está claro é que o governo está se movimentando diante de um problema real e crescente: o endividamento das famílias brasileiras. E agora, a pergunta que fica é: se esse dinheiro for liberado, você usaria para pagar dívidas ou tentaria guardar para o futuro? Conta aqui nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal ITA Notícias para continuar bem informado sobre tudo que afeta o seu dinheiro e o seu dia a dia. Até a próxima!